mensagem desta noite tem como tema Faça a Diferença. Mas como fazer a diferença num mundo tão corrompido como o nosso, que nós temos vivido? Como ser diferente? Tem um personagem ou uma personagem da Bíblia que faz diferença, que fez muita diferença no seu tempo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 5, apenas esse versículo. Gênesis 7, versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tudo que o Senhor pediu, Noé fez. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, prestando esse culto ao Senhor, que é digno do nosso louvor, da nossa honra. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos e a liberdade que temos de estarmos aqui. Agora fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Noé, observe na vida dele o quanto você pode fazer diferença como cristão e também como igreja. Preste atenção na vida de Noé. Como era o mundo no tempo de Noé? A justiça havia sido distorcida mediante o governo tirânico, campeava toda forma de imoralidade, homens não cumpriam as palavras dadas, tinham se habilitado a praticarem ações injustas, eram arrogantes e hostis, faziam ouvidos surdos aos clamores dos necessitados. É diferente de hoje? Do tempo de Noé para o nosso tempo, para a atualidade, é diferente? Hoje nós vemos imoralidade sexual, corrupção, violência, falta de ética, aquele famoso jeitinho brasileiro. Nós somos líderes no ranking de absurdos como inadimplência, pirataria, prostituição infantil, trabalho infantil e desigualdade social. Nada diferente do tempo de Noé. O grande desafio da igreja e do cristão hoje, mas é como fazer a diferença no mundo tão corrompido como o nosso. Como sermos diferentes. Fazer a diferença no mundo corrompido exige viver de acordo com os princípios que refletem a verdade, o amor e a justiça de Deus. Quais são esses princípios? A palavra de Deus. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. O segredo é viver como Noé, para fazer a diferença. Em Gênesis 6:9 vai dizer que Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé, ele andava com Deus. Não era um homem perfeito, mas ele procurou agradar a Deus. Exatamente isso que Deus espera da sua igreja, espera de cada um de nós. Na época de Noé, a humanidade havia se afastado completamente de Deus, mergulhada na violência e pecado. Mas Noé, ele continuou íntegro e não se deixou influenciar pelo mal que rondava a sua vida, a sua família, que tentava corrompê-lo também, mas ele não se entregou a isso, ele foi fiel, ele foi um homem justo, segundo a palavra de Deus. Deus dá a Noé uma missão de construir uma arca, e Deus faz a Noé uma série de instruções para que ele construísse essa arca, sobre como deveria ser essa arca. E o que ele faz? Ele obedece, mesmo sem entender tudo. Ele não tinha visto o que aconteceria, ele não sabia exatamente o que aconteceria. Mesmo sem compreender o plano de Deus, ele obedeceu fielmente. Nunca tinha visto chuva, mas ele obedeceu. Como construir um barco, uma arca tão grande, sem nunca ter visto a chuva? Ele obedeceu. Noé fez tudo como o Senhor lhe ordenara. Noé não contestou, não mostrou desânimo, não mostrou preguiça, simplesmente ele cumpriu o que Deus lhe mandou, que nós acabamos de ler lá em Gênesis 7:5. Ele construiu essa arca em cerca de 100 anos.
Imagine uma construção de aproximadamente 100 anos para cumprir o que Deus tinha mandado. Nesse tempo, ele foi hostilizado, foi ridicularizado, nada o desanimou. Nem mesmo essa grande extensão, esse grande trabalho que ele teria que organizar para ter pessoas para ajudá-lo nessa construção. Nada disso desanimou Noé, ele obedeceu. Nem a dimensão exata do que estava por vir desanimou ele, sem saber o que estava por vir. Antes do dilúvio, Noé não apenas construiu a arca, mas também a palavra de Deus diz que ele alertou sobre o juízo de Deus. Noé foi um pregador também. Além de fazer o que Deus lhe tinha mandado, sem saber o que realmente aconteceria, ele pregou o juízo de Deus. E as pessoas não se converteram, as pessoas não deram ouvido à palavra dele. Mas como fazer a diferença seguindo esse exemplo de Noé, um homem justo, um homem que procurou obedecer a Deus? Nós precisamos demonstrar amor exclusivo a Deus. Noé, ele seguia a Deus, desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Deus deseja ser o centro das minhas e das suas intenções. Precisamos ter um relacionamento exclusivo com o Senhor. Lá no livro de Oséias, capítulo 6 diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Muitas coisas tentarão roubar a minha e a sua adoração exclusiva a Deus, assim como Noé fez. Seu coração precisa ser um local exclusivo da presença de Deus, buscar o Senhor, ter um relacionamento exclusivo com Ele. Noé confiou em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. Por que construir um barco? Por que construir uma arca? Com as dimensões que Deus tinha mandado, exatamente com os materiais que Deus tinha mandado. Noé jamais tinha visto chuva. Ele vivia centenas de quilômetros de distância de onde havia água. Mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como ele ia conseguir colocar aquele navio para navegar? Ele estava longe de tudo. Mesmo assim, ele obedeceu. Ele tinha que reunir uma quantidade enorme de animais e tomar conta deles, alimentar esses animais. Imagine, um monte de animais, construir uma arca, botar esses animais dentro da arca e ainda pensar como esse barco vai navegar. Tanta coisa para ele pensar, mas nem assim ele desanimou, ele obedeceu. Qual foi a reação de Noé diante de tudo isso, de tantos desafios? Ele confiou em Deus, plenamente em Deus. Salmo 147, versículo 11 diz que o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Deus se agrada quando nós confiamos nele, mesmo sem saber o que acontecerá. Quando começou a chover, Noé já tinha 600 anos. Nem a idade o desanimou ou o impediu de obedecer. Imagine, já era idoso, né, idade avançada. Claro que era diferente da nossa época, mas nada disso fez desanimar. Nada disso foi empecilho ou barreira para que ele cumprisse o mandado de Deus. Vemos o seu nome citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:7. A sua fé o salvou e o impactou, e ele influenciou também toda a sua família através da obediência dele. Outro fato importante para nós pensarmos como Noé, para nós influenciarmos essa geração tão corrupta que nós estamos vivendo: obedecer a Deus sem reservas. Se Deus pedisse a você a mesma coisa, você apresentaria dúvidas, objeções, restrições típicas, né, da nossa humanidade? Será que nós questionaríamos Deus? Para que construir isso? Como assim? Como é que eu vou fazer um barco tão grande? Como é que eu vou juntar tantos animais? Talvez Deus hoje esteja te pedindo alguma coisa que você não está entendendo. Talvez tão grande quanto construir uma arca, mas você não está entendendo. E você questiona Deus e você desanima. É muito grande para que eu possa resolver. Obedeça a Deus sem reservas. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós.
Olha essa frase: a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Obedecer é urgente, é para agora. Hoje podemos exemplificar. Vou à igreja, mas não quero me comprometer. Pode ser assim. Esse é o desafio. Eu vou para a igreja, mas eu não quero me envolver com nada, não quero trabalhar, só quero sentar na igreja, ouvir as mensagens, os louvores. Vou ser voluntário na igreja, mas eu não vou dar o dízimo. Talvez esteja acontecendo isso com você. Vou ser voluntário, mas o meu dinheiro não. Meu dinheiro é meu, não vou dizimar não. Talvez seja isso que Deus esteja pedindo a você. Obedecer a Deus sem reservas. Deus quer obediência sem reservas. Outro fato importante para nós também influenciarmos hoje essa geração, seja um cristão verdadeiro. Você só conseguirá fazer a diferença nesse mundo se o seu testemunho for fruto de uma real transformação de vida. Se realmente o seu testemunho falar mais. Se realmente você conseguir impactar pessoas através do seu testemunho. Ninguém repara em pessoas incoerentes. Então seja aquele cristão que testemunha verdadeiramente que você tem um compromisso com o Senhor, que você é uma pessoa transformada pelo Evangelho. Você foi criado para fazer diferença neste mundo. Você foi salvo para fazer diferença neste mundo. Amando a Deus de todo o coração, confiando plenamente nele, sendo obediente, sendo um diferencial por meio de uma vida diferenciada. Você precisa fazer diferença. A maior prova do amor de Deus, o amor a Deus, é o nosso ato de obediência. Nós demonstramos amor a Deus quando nós o obedecemos. A história de Noé, ela nos ensina que ser justos diante de Deus significa viver em obediência, confiar nas promessas do Senhor e não se conformar com o pecado ao nosso redor. Mesmo construindo aquela arca, mesmo com todo o desafio, ele ainda pregava a justiça de Deus. Ele não estava conformado com o que estava ocorrendo ao redor dele, com o pecado ao redor dele. Noé nos desafia a sermos fiéis, mesmo quando todos ao nosso redor seguem um caminho contrário à vontade de Deus. A verdadeira obediência, ela exige sacrifícios. Vamos ter que sacrificar alguma coisa para sermos obedientes. Assim como Noé construiu a arca sem ver chuva, Abraão também deixou sua terra sem saber para onde ele ia. Nossa obediência deve ser baseada na nossa fé. Fé em Deus, confiando que Deus sempre sabe e sempre faz o que é melhor para cada um de nós.